Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do AMEC Convida. E hoje com a presença especial aqui da Leisa Souza, que é a Head para a América Latina, aqui do Climate Bonds Initiatives, o CBI. Prazer estar aqui com você hoje, Leisa. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com você hoje para falar um pouquinho dessa agenda tão interessante de finanças sustentáveis. E hoje a gente separou aqui alguns assuntos especiais no mundo aqui pós-COP, né, Leisa? Vamos falar de como é que foi a conferência, os principais assuntos que foram envolvidos. Acho que tem também, que é uma das especialidades aqui de vocês, discutir o mercado de green bonds no Brasil e no mundo. E também acho que falar um pouco dos inúmeros projetos que vocês tocam aqui no Brasil também, que enfim, levar essa mensagem para os investidores do que está rolando no radar aqui do CBI no Brasil. Vamos navegar por esses temas aqui, Leis. Eu vou já convidar o pessoal depois que quiser mandar algum comentário. A gente vai receber aqui pela MEC, como de praxe, conversando aqui com os nossos associados. E nessa linha, Leis, eu acho que eu queria começar o bate-papo com você no tema que talvez tenha sido a vedete aqui das discussões no Brasil e no mundo nas últimas 4 semanas, que de fato foi a COP26, quer dizer, uma conferência que puxou ali os holofotes de todo mundo, né, para uma discussão que eminentemente climática, mas que como tem um pano de fundo toda a discussão realmente do ESG, né, de todo o avanço que a gente viu, e o assunto efetivamente entrou na pauta não só de investidores, de empresas, formadores de opinião, e o CBI acho que acompanha essa pauta há muito tempo, né? Então, eu acho que a própria COP26, para vocês não é tanta novidade assim, mas tem um público próximo aqui também da MEC que está conhecendo o tema pela primeira vez. Então, eu queria te fazer uma provocação aqui, de que vocês que acompanharam de perto, por que COP26 foi relevante e o que a gente sai ali dos principais takeaways da conferência? Como é que vai ser esse debate daqui para frente? Como é que você está vendo tudo isso por aí, Leisa? É uma excelente pergunta e eu acho que é super recente, então para aqueles que estão chegando a esse tema agora, né, a gente teve aí a COP, que foi realizada do dia 31 de outubro até o dia 12 de novembro, trazendo muito, enfim, tão aguardados temas, e aí eu vou falar um pouco desses resultados em relação ao que foi alcançado na COP. Então, acho que olhando o que foi discutido, o balanço é positivo, né, do que foi dos resultados de Glasgow. Acho que, como em outras negociações, sempre tem aquele sentimento que poderia ter tido uma ambição maior, né, que poderia realmente ter sido feito aí para a gente realmente limitar o aquecimento global. Então, quando a gente fala da COP, a gente está realmente falando o que precisa ser feito aí para a gente limitar o aquecimento global. Então, acho que é um passo positivo em relação ao Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, e aí de tudo o que precisava ser feito. Então, a gente teve avanços em relação a importantes discussões. Então, acho que de takeaways que a gente pode trazer aqui para o público da MEC, né? O acordo da COP26 mantém essa meta de 1,5 graus viva, né? Isso depende muito, claro, do que a gente chama de NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas, então que cada país tem que apresentar em relação à mitigação e adaptação e resiliência, né, para você alcançar essa meta de 1,5 graus. E o mais importante aqui realmente é você ter e manter a ambição, aumentar, na verdade, a ambição das NDCs em 2021. Então, apesar de manter vivo, né, essa meta de 1,5 graus, o principal ponto aqui é realmente a ambição das NDCs aqui para frente. Então, esse é Leisa, um só para ponto traduzir até fundamental. para o nosso público aqui que está acompanhando, quer dizer, a gente Claro, vinha antes da discussão da COP com o Acordo de Paris colocando no debate um pouco desse do controle do aumento da temperatura global, exato. colocando ali em parâmetros, né? Então você citou muito a questão de 1,5 graus, né? Quer dizer, isso vem ainda do Acordo de Paris, quer dizer, da gente buscar negociações entre países de modo que a gente tivesse um controle de emissões que puxa toda uma discussão
de mercado de carbono, né? Como é que a gente vai negociar isso em termos globais, né? E aí a gente entrou aqui de fato na discussão da COP já assim, puxa vida, como é que a gente vai implementar essa história de 1,5 graus, né? Variação de 1,5 graus, 2 graus. Tem gente que acha que os compromissos não são factíveis, né? E a gente ouviu muito comentário sobre, assim, puxa, COP26 talvez seja das conferências aquela que tenha tido a principal presença dos investidores. Então, estou fazendo um papel aqui meio que dar um contexto, né? Você citou muito o 1,5 graus das NDCs, fazer um pano de fundo do que vem pela frente dos takeaways, né? Não, com certeza. E eu acho que até dentro disso que você, né, do que você pontuou, Fábio, e trouxe esse contexto importante aqui, né, para os ouvintes, em relação, né, à redução dessas emissões e como que elas vão ser feitas. Então, dois pontos importantes, né, foi a inclusão de carvão e metano dentro, né, do acordo. Obviamente, né, que isso é importante para você ter essa transição e você realmente chegar nesse limite de 1,5 graus, mas também houveram críticas em relação especialmente a carvão, porque, né, realmente para a gente chegar no 1,5 graus teria que ter a eliminação de carvão e o texto foi alterado aí, né, para realmente redução e não eliminação. Então é um ponto, mas eu acho que é algo positivo em relação, né, a isso ter sido acordado. E eu acho que, e finalmente, o tão esperado artigo 6, que regula o mercado de carbono, então até trazendo esse olhar para o Brasil, né, que era algo super importante e esperado em relação, então, né, daqui para frente, ver como que isso de fato vai chegar e ser regulamentado. Então, eu acho que, né, em relação ao acordo em si, esses são pontos importantes. E aí, trazendo essa questão que você falou, né, do investidor e da participação, eu acho que é o protagonismo que o investidor vai ter nessa transição, porque a gente sabe que para você chegar nessa transição, você precisa de investimento para financiar, seja a infraestrutura, seja a parte de energia, seja realmente essa transição de indústrias carbono intensivas para realmente zero carbono. E aí também para trazer um pouco, né, para o investidor como que isso é feito, ou pelo menos as iniciativas que também saíram, a gente teve, né, o lançamento, e aqui eu vou usar o nome em inglês, né, do Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que, né, conta com 450 organizações, né, que aí isso representa 130 trilhões de ativos sob gestão. Então, né, só para ter uma ideia dessa grandeza em relação, né, a esses ativos, o PIB do ano passado foi de, né, global foi de 85 trilhões de dólares, então é algo muito significativo em relação ao papel que o investidor vai ter e também o papel que o investidor tem do que vai ser financiado ou não daqui para frente. Então, também, né, dentro desse grupo, e aí agora, né, olhando para né, pro Asset Owners, né, que é uma outra aliança aqui, né, que faz parte desse grupo, que aí representa 10 trilhões de ativos sob gestão, né, eles estão começando a excluir a parte de gás e de energia nuclear, e obviamente, né, carvão, aí em relação também a onde que os investimentos vão ser colocados, e aí o papel do investidor também em relação a onde que, né, você vai investir, seja energia renovável, seja em tecnologia, seja inovação, adaptação e resiliência. Então, eu acho que esse é um movimento muito importante em relação ao que está sendo visto. A gente teve outros movimentos, e eu acho que um outro que vale a pena destacar aqui é a declaração de Glasgow, né, do Network for Greening Financial Systems, que é composto por bancos centrais e reguladores. Então, trazendo, acho que até um olhar em relação a como você integra o risco climático, né, nessas ações de supervisão e também monetárias. E eu acho que a mensagem mais importante de Glasgow, né, além dos compromissos firmados, né, claro, é como que esses compromissos vão ser implementados. E para eles serem implementados, a gente precisa de investimento e financiamento. Então, além da ambição, né, o que vai determinar o sucesso, né, do que foi acordado é a parte de investimentos. Então, acho que essa mensagem positiva aqui para o público que nos assiste. Super bacana, Liz. A gente fez aqui até nesse contexto, me lembrando, na semana passada, uma conversa aqui entre o público da MEC sobre frameworks ou standards de reporte. E um aspecto que também entrou aqui no balanço da COP, quer dizer, uma proposta a gente ter uma unificação aqui de standards de reporte, né? A gente está usando muito a expressão aqui, né? Pô, se deixar a gente vai ter uma fragmentação, cada um apontando para um lado, cada investidor cobrando um frame, cada empresa reportando de uma determinada maneira. Existe uma expectativa. Aí é mais uma opinião. Você acha que a gente pode ficar otimista com esse saldo
da COP daqui para frente, sobretudo para essa linha de reporte, tanto consumindo investidor, empresa reportando? O que você Não, acha? olha, eu acho que sim. Você mencionou bem, né? Também teve toda essa conversa em relação a você ter essa padronização e harmonização em relação, né, aos critérios. E eu acho que dentro disso, né, até do reporte, até como da própria taxonomia, né? Então, como que você identifica o que, que entra, o que, que não entra, ou assim, até se a gente for falar né, da agenda de desinvestimento em relação, né, a setores como carvão, petróleo e gás. Eu acho que, né, ter essa harmonização e ter essa padronização vai ser super importante, né? A CBI a gente tem trabalhado, obviamente, dentro de um outro fator, porque a gente sabe que tem esses relatórios de sustentabilidade que a gente precisa também ver essa padronização, mas os próprios relatórios em relação às operações, né, de títulos verdes, ter essa padronização e trazer essa informação e clareza do que precisa ser incluído, das métricas, é certamente algo que a gente vê evoluindo aí nos próximos anos. Bacana, Leisa. Poxa, realmente tem um dever de casa, acho que grande aqui de parte a parte, uma certa expectativa e ansiedade para aqueles compromissos que foram firmados e vão sair dali, né? Mas eu vou puxar aqui um tópico que talvez seja especialidade aqui do CBI, quer dizer, discutir projetos de green bonds, como é que eles são estruturados. Vocês têm uma experiência que é global, né? Se você pudesse até contar exatamente isso, quer dizer, falar um pouco do Climate Bonds em perspectiva global, mas eu acho que a pergunta que fica aqui é, né, quer dizer, como é que vocês estão vendo, você avaliaria esse cenário global de Green Bonds, assim, olhando o mundo como perspectiva, como é que foi o avanço desse mercado? Depois, se você puder comentar um pouquinho de como é que a gente está no Brasil, comparado a outros países, como é que isso tem se desenvolvido aqui, trazer um pouco da perspectiva do investidor, que para muitos aqui que ficam do nosso público da MEC, às vezes ficam voltados mais para o mercado de equity. A gente tem muito gestor aqui, né, de equity dentro da MEC, mas para eles ouvirem assim, como é que esse assunto tem avançado, como é que você vê global e Brasil em relação ao Green Bonds? Não, excelente. Então, a CBI, até para trazer um pouco, né, do contexto de quem somos, a gente é uma organização sem fins lucrativos, mas trabalhando muito com investidores para mobilizar, né, o mercado de capitais, os recursos desse mercado. A gente, né, sabe que tem, né, 120 trilhões, né, nesse mercado de capitais para projetos e ativos que contribuam para a mitigação, né, ou aumento de resiliência. Então, né, realmente ajudar nessa transição para uma economia de baixo carbono, e a gente faz isso trazendo esses dados para o mercado. Então, é muito importante saber, né, para onde que esses investimentos estão indo, quem que está emitindo, como você, né, de fato emite um título verde e até quais são as credenciais desses projetos para trazer, né, para o investidor que ele de fato está investindo. Então, essa parte, né, dos dados é muito importante em relação ao trabalho que a CBI faz, mas eu digo sempre que um dos principais, ou um dos trabalhos mais importantes da Climate Bonds é definir o que é elegível, né? Então, muito do que a gente, né, foi criado para trazer esse entendimento do que entra dentro de uma operação verde, né? Até acho que, Fábio, acho que um dos próximos desafios é começar a olhar equity, mas quando a gente fala, né, de estudos verdes, a gente está falando de dívida, mas, né, o que é elegível ou não, né, em relação aos setores é muito importante. Então, né, essa questão de taxonomias, das áreas que entram, das métricas específicas, né, dos critérios setoriais, isso tem sido muito parte do trabalho da CBI e até para desenvolver o mercado, né? Então, apesar da gente não ser investidor, a gente tem tido um papel fundamental em trazer essas informações para os investidores, para os emissores em relação ao que entra e qual que é o processo, porque a gente sabe, né, em relação ao andamento do mercado, como ele é autorregulado, né, no mundo, tirando, né, a Ásia, que tem regulações específicas para o mercado de títulos verdes, é importante, né, você ter essa linguagem comum e você ter essa conexão do que entra ou não como verde. Então, trazendo os números aqui em relação ao mercado global, né, o cenário e as projeções da CBI são positivas, então, olhando aí, no final do ano passado para o início desse ano, a gente teve aí um marco em relação ao mercado, a gente teve 1 trilhão de títulos verdes emitidos, então, isso é muito importante. Obviamente que considerando aí o que é necessário para a gente manter, né, aquele 1,5 grau que a gente mencionou aqui, né, quando a gente estava falando de COP, aquecimento global, é pequeno, porque a gente precisa de 1 trilhão por ano, então a gente está falando de 1 trilhão cumulativo no mercado como um todo,
mas as nossas projeções, né, para pelo menos 2023 é que esse 1 trilhão por ano seja atingido, então que isso é uma sinalização positiva. Onde que a gente está atualmente em relação a 2021, a gente já ultrapassou enfim, as nossas projeções, a gente até fez uma nova projeção de fechar o ano aqui com 50 bilhões de títulos verdes emitidos, e no terceiro bimestre a gente já tinha 354 bilhões de títulos verdes emitidos. Então, isso é um número bem importante em relação a como o mercado está evoluindo. Aqui a gente tem falado muito de verde, né, Fábio? Mas eu queria até trazer falando que se a gente considerar, né, os outros rótulos, esse número aumenta cada vez mais, então a gente sabe, e aí eu vou trazer um pouco mais disso para o Brasil. Então, olhando o mercado de títulos verdes no Brasil e na América Latina, e aí eu vou trazer, acho que a nível regional depois para o Brasil, na América Latina, a gente representa 3% das emissões globais, então, né, aí quase 30,2 bilhões de títulos verdes emitidos na região. E isso é importante porque em 2019 a gente tinha metade desse volume. Então, né, se a gente olhar o crescimento do mercado, ele dobrou em 2 anos. Então, isso é uma sinalização positiva em relação à visão que os investidores estão tendo, né, desse rótulo e também dos emissores. Então, a gente vê uma diversificação, né, de quem está emitindo esses títulos, muito puxado aí, né, por empresas, mas também por soberanos. Então, a gente teve em relação a emissões soberanas em 2019, do Chile esse ano, o da Colômbia e também do Peru, e aí entrou o do Equador no social, mas que é um outro rótulo, mas é importante sinalizar isso, porque isso também demonstra muito compromisso e uma sinalização, né, para os investidores internacionais dos países em relação a como que eles vão financiar setores tão importantes da economia. E aí, trazendo o número para o Brasil, a gente tem 10,3 bilhões de títulos verdes emitidos desde 2015, que é o início do mercado, até agora. Então, o Brasil é o maior mercado de títulos verdes da América Latina e, né, na nossa perspectiva, ele vai continuar a ser isso muito puxado, né, pelas empresas. E aí, para onde que está indo esse dinheiro, que eu acho que é um outro ponto interessante trazer, muito para a parte de energia, então, entre biocombustíveis, energia solar, energia eólica, para a parte de usos da terra, então, agricultura e também papel e celulose dentro, né, desse contexto. E transporte também tem crescido, mas a gente sabe que olhando, né, todas as oportunidades que existem no Brasil, esse número pode ser cada vez maior. Interessante, eu estava inclusive tomando nota aqui que você citou desse mercado no Brasil com muita pegada para energia, que você citou aqui também transporte. Fico imaginando aqui numas conversas que os investidores mantêm com as próprias empresas, quer dizer, uma empresa que efetivamente tem algum projeto que eventualmente possa receber ali esse carimbo aqui de verde e etc. Qual que é o caminho, eventualmente, de uma companhia dessa? Quer dizer, que não tem expertise, obviamente que o investidor quer ter uma certa segurança de que, de fato, o projeto tem uma destinação para o qual ele está sendo vendido, comercializado. Quer dizer, você vê, talvez, a trajetória da companhia e, principalmente, o papel do CBI nisso tudo, quer dizer, do conhecimento que vocês têm por aí, como é que vocês colocam ele em prática, não sei, compartilhando com as companhias e etc. Ótimo. Então, como eu falei, né, grande parte assim do nosso trabalho é trazer essa informação para as empresas. Então, né, a CBI é constantemente, né, abordada por empresas e outros emissores, aí, então, né, obviamente bancos e até governos locais em relação a como que a gente acessa, né, o mercado de títulos verdes. Se fala tanto, né, em títulos verdes e que títulos são esses, né? Então, acho que um outro ponto interessante para a gente trazer, né, Fábio, aqui, né, nessas discussões a gente fala, né, bonds em inglês, mas obviamente a gente tem bonds, mas aqui no mercado local também a gente tem visto muito, né, debenture, CRAs, CRIs também sendo rotulados como verde. Então, né, qualquer instrumento de dívida, eu acho que é interessante trazer isso, né, ele pode receber esse rótulo verde. Né, o principal ponto até para o investidor e para as empresas, né, que elas assim, com interesse em relação a saber como que acessa o mercado, é olhar a taxonomia. Então, acho que a gente depois pode disponibilizar aqui também para entender onde que eu me enquadro, né? Eu me enquadro dentro de uma dessas categorias ou dentro de um desses setores, né, que realmente pode receber, né, um recurso verde. Esse é o primeiro passo. O segundo, depois, é começar a olhar essas métricas específicas em relação a, né, a como que você comprova, né, quais requisitos vocês precisam ter. E aí a CBI entra muito nesse papel de até fazer essa conversa prévia também, para alinhar as expectativas, demonstrar
meio que sinalizar esse caminho, né? Porque a gente não entrou nesse ponto, mas eu acho que trazendo aqui também, né? Hoje a CBI é a única certificadora para títulos verdes no mundo, mas a gente quer ver o maior número de emissões verdes, né, robustas vindo ao mercado, sejam certificadas ou não. Então, parte também do trabalho que a gente faz é falar, olha, isso aqui entra dentro de um escopo, né, do critério da CBI ou não entra, mas, né, você consegue fazer essa rotulagem ainda assim, então conversem com, né, revisão, né, com os revisadores externos aqui, ou com, né, os verificadores aprovados da Climate Bonds. Então, a gente também traz toda essa informação de quem falar para fazer essa verificação externa, que, né, vai trazer essa rotulagem verde. Então, muito... Quando você fala da certificação, desculpa aqui a minha ignorância, você está falando de Imagina. second opinion nessas operações ou são coisas distintas aqui? São coisas distintas. Eu acho que é uma conversa importante também para ter, até para colocar, né, para quem está buscando. Então, a gente tem duas formas, na verdade, existem outras formas, mas as duas formas populares de você rotular um título verde, lembrando, né, que o produto final é o verde, né, então a gente fala dessa rotulagem, é a certificação. Então, né, como eu mencionei, a CBI é a única que faz essa certificação, e a certificação ela vai trazer métricas bem específicas que o emissor ele tem que cumprir, né? Então, elas são quantitativas e qualitativas, mas, né, traz números, coeficientes de emissão. Então, pegando, por exemplo, o setor de transporte, Fábio, para trazer um exemplo mais simples. Então, por exemplo, você não poderia ter 50% de combustível fóssil sendo transportado, né, pelaquela ferrovia. Você tem que emitir menos de 25 gramas, né, por tonelada de TKU. Então, essas métricas, elas têm que ser demonstradas aí, né, pelo emissor. Então, né, a certificação também conta com verificadores aprovados pela CBI, né, já que é algo que, né, a gente vai emitir a certificação de fato. Então, isso é muito importante em relação a esse processo, porque são 8 no Brasil que podem fazer isso, né, hoje em dia. Dentro da opinião de segunda parte, é uma outra forma de rotulagem, mas aí geralmente são consultorias, né, ou empresas que, com, obviamente, toda a capacidade técnica, que vão fazer uma análise. Isso é um parecer, né, que vai ser feito com a empresa, e aí eles vão emitir esse parecer dizendo que, né, na análise que eles fizeram, né, aquilo ali é considerado verde, e aí eles criam uma metodologia própria, né? Então, a metodologia da CBI é uma metodologia internacional que não é só feita pela gente, né, mas a gente coordena todo esse processo, é chancelado por investidores, então, né, é uma certificação em si, um selo mesmo. E aí a gente tem a opinião de segunda parte que também tem sido super aceita pelo mercado, e a gente vê o valor nos dois, porque obviamente a gente não tem certificação para todos os setores, e muitas vezes, né, o critério ele tem um escopo específico. Então, por exemplo, para trazer aqui um outro exemplo prático, né, se a gente olha a agricultura, a gente está falando só de produção agrícola, mas a gente sabe que a parte de produção de insumos e, né, toda a parte de processamento também é muito importante, mas não está dentro do escopo atual. Então, obviamente, né, a opinião de segunda parte é muito importante também para endereçar esses gaps. Mas hoje a gente tem essas duas formas de rotulagem que são bem aceitas, e aí o importante é sempre fazer, né, com realmente uma empresa, né, que tenha essa reputação no mercado em relação a fazer um bom trabalho, e também realmente fechar, porque eu acho que um dos desafios, sabe, que a gente sempre vê, né, eu acho que talvez uma das frustrações né, a parte de rotulagem verde acaba sendo mais burocrática, mais demorada, e realmente, assim, você precisa de uma preparação prévia em relação a entender, né, se aquilo realmente se enquadra, como se enquadra, para você realmente chegar, né, a mercado da melhor forma possível, né? Porque hoje a gente sabe que o reputacional conta muito e continua sendo algo que tem puxado aí o mercado. Excelente, Elisa. Obrigado pela aula aqui. E você falou com essa expertise que vocês têm em nível global, quer dizer, acabou atraindo a atenção também talvez de grandes players, até de reguladores aqui dentro do Brasil, né? E aí, colocando aqui um próximo tópico, eu queria exatamente explorar um pouco desses projetos que a CBI desenvolve aqui no país, né? Quer dizer, vocês têm uma aproximação grande com instituições relevantes aqui, então eu queria que você comentasse um pouquinho de o que vocês estão fazendo no Brasil, talvez principais projetos, a gente ter essa noção aqui do Climate Bond atuando efetivamente aqui no país. Não, excelente, Fábio. Eu acho que vale a pena, né, falar assim, muito do meu trabalho aqui, né, como Head para América Latina, é fomentar o mercado, então trazer essa informação. Então, muito, obviamente, o principal
são os investidores, então, para trabalhar. A gente tem a Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes, que conta aí, né, com a participação da MEC, com o Fábio. Então, eu acho que, né, isso é muito importante para trazer essa visão, entender, né, o que os investidores estão pedindo. Então, né, acho que, apesar de ser com investidores, eu acho que é muito relevante falar da iniciativa, porque muito do que a gente vê é fomentado aí por essas discussões. E aí, obviamente, tem toda a parte com o governo, né? Então, a CBI, a gente assinou indo, né, acho que cronologicamente, em 2019 a gente assinou um memorando com o Ministério da Infraestrutura e com o Ministério da Agricultura, muito para fomentar o mercado. Então, a gente fala fomentar, trazer aí, compartilhar quais são essas melhores práticas internacionais, o que você precisa, né, o que precisa ser feito, revisão de portfólio em relação, né, quais são os projetos que poderiam ser enquadrados. Então, o Ministério da Infraestrutura, né, eles fizeram um programa aí, né, para ferrovias. Então, começando, né, com esse portfólio e daqui a pouco, né, e ampliando o portfólio. Então, começar a apresentar também, porque a gente sabe que, né, apesar do setor privado, né, tá puxando essa agenda dos investidores puxarem, é bom ter um ambiente de negócios propícios. Então, realmente fomentar isso com o governo tem sido importante. Então, a gente tem, né, atuado também com o Ministério da Agricultura muito em trazer essa informação. O setor do agro, acho que, né, é novo para o mercado de capitais. Então, a gente estava definindo muito o que entrava ou não como verde. Então, ano passado a gente também publicou, e aí a gente contou muito com a participação do mapa, né, o critério de agricultura da CBI. A gente também contou com a Embrapa dentro do grupo técnico que fez a elaboração desse critério de agricultura. E a gente assinou também, ano passado, um memorando de entendimento com o Banco Central. Então, né, a gente começou e iniciou os trabalhos aí olhando muito para a parte também de agricultura. Então, né, o Buro Verde, os indicadores de sustentabilidade. E aí agora, né, para o próximo ano, acho que continuar apoiando essa questão, né, enfim, de crédito rural, mas também ampliar essa agenda para os grandes temas. Então, assim, acho que até trazendo um pouco essas tendências que a gente vê, Fábio, no mercado global e que vão chegar aqui no Brasil. Então, muito essa agenda de taxonomias. Então, a gente vê nesse movimento, ou a CBI rotulou como taxomania. Então, né, a Colômbia, o México, o Chile, né, já iniciaram esse processo e tem tido muito essa conversa no Brasil. Então, né, se isso faz sentido ou não em relação à regulação, mas como que isso é feito, né? E, por exemplo, o Ministério de Desenvolvimento Regional também tem olhado, né, um pouco para essas questões de taxonomia, para mobilidade urbana, saneamento. Então, né, acho que é uma movimentação importante. E também essa questão de outros rótulos, né? Então, como que isso traz o Brasil, e o principal é o de transição. Né? Então, trabalhando muito com o Ministério de Agricultura em relação à transição para sistemas de não só, né, a agricultura, mas também alimentar. Então, né, saindo daquele escopo só de produção, mas indo para também cadeia produtiva. Então, acho que, né, no próximo ano aí tem bastante coisa interessante no pipeline para fomentar o mercado e para ver mais operações vindo ao mercado. E eu acho que, né, conectar isso com os investidores vai ser muito importante também. Super interessante você citar esses projetos aqui, inclusive com diferentes ministérios e reguladores, porque o público aqui da MEC, eu citei, ele está muito envolvido com a parte realmente de equity. Estamos falando aqui do relacionamento direto com as empresas. E o mundo agro, ele começa a aparecer muito aqui nas discussões da MEC, coisa que não acontecia no passado. A gente já vê alguns produtos aqui, estava muito CPR verde, a gente fez algumas interações com o Ministério da Economia. Eles têm uma área lá dentro da Secretaria de Política Econômica, fizeram reuniões com a gente, Fábio, que a gente quer conversar com os investidores, quer falar de produto, quer falar de financiamento. Então, o agro, assim, aparentemente ganhou muita força. Ele ainda não está presente nos debates aqui, mas vendo você citar e as discussões que estão presentes aqui do Fábio, representando a MEC em fóruns do Ministério da Economia, a gente percebe que isso vai puxar, tá? E outro ponto que eu acho que eu destaco para fazer o papel de comentarista aqui, né, você citou o próprio Banco Central. O Banco Central, para quem não sabe, tem uma grande área lá dentro, trabalha a regulação de crédito agrícola. Então tem muitos programas, inclusive de governo, que dependem disso. E eu lembro de ter visto, assim, num comentário de leitura diagonal, que o BC também está colocando alguns critérios, né, de concessão. E aí, acho que está um pouco até na linha do início da nossa conversa, de COP, né? Quer dizer, poxa, desmatamento foi muito pressionado, de colocar alguns indicadores. Como é que está isso, Liz, em termos assim
em linhas gerais, o que está sendo considerado assim, nessa discussão regulatória de agro, principalmente de Banco Central, aproveitando essa expertise aí de vocês? Não, a gente tem entrado muito mais nessa questão, né, do bureau e trazer, então, né, assim, dentro, obviamente, do expertise que a CBI traz, é muito o que estão, né, o que está na taxonomia da CBI, o que está no nosso critério setorial, então, obviamente, trazendo essas recomendações em relação, especialmente, né, a data de corte de desmatamento, né, o que tem que ser considerado, quais são as melhores práticas que vão ser financiadas, então, né, teve a consulta pública já do Banco Central, né, esse ano, eu acho que para o ano que vem realmente, né, ver como que isso vai entrar. E, obviamente, às vezes gera preocupação, mas eu acho que, né, e olhando e talvez sendo mais positiva e otimista em relação, né, ao que isso traz, eu acho que abre muito para o mercado, né, o que já tem de verde. E eu realmente acho que essa sinalização, porque, né, Fábio, como você mencionou, né, na COP a gente falou muito de desmatamento, eu não tinha mencionado, mas acho que vale a pena mencionar, né, o Brasil também, né, assinou o acordo aí para zerar desmatamento até 2030, que é algo muito positivo e algo que, né, enfim, a comunidade internacional vinha demandando já há bastante tempo. Então, né, eu acho que destacar esses indicadores de sustentabilidade para o agro, especialmente, né, pensando, né, nesse investidor internacional, nos investidores aqui, é algo super importante e positivo em relação a realmente você olhar o que já tem e o que poderia ser rotulado, né, daqui para frente dentro de operações verdes, né? Então, acho que, né, o sistema realmente vai contribuir para isso. E aí, obviamente, a gente está, né, nesse processo ainda, como eu falei, a gente assinou, né, inicial de trazer essas discussões, elas são técnicas, então, com muitas trocas, mas aí, né, no ano que vem, eu acho que vai ter outras coisas que realmente, né, a gente também vai trazer para a Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes, que você participa, então, né, esperar que você também dissemine aí, né, dentro da MEC, essas oportunidades, essas informações. Leis, acho que caminhando aqui para o nosso fechamento, e você citou mais uma vez aqui a iniciativa que existe com todo o apoio aqui do CBI no Brasil, até do ponto de vista pessoal, quer dizer, participo da iniciativa ainda com outro chapéu antes da MEC, talvez desde início, mas eu participo talvez desde 2016, e foi muito importante até para a regulação que foi feita anos depois de fundos de pensão, né? Talvez tenha sido uma das primeiras do sistema financeiro, trazendo efetivamente aspectos ambientais, sociais, de governança como requisito. O mercado brasileiro como um todo, aqui falando do sistema financeiro de maneira mais geral, ainda está se debruçando sobre regulação. Eu acho que o debate público, até como consequência de pouco do que a gente está fazendo aqui, eu acho que vai ser importante aqui, daqui para frente, para que a gente consiga ainda mais avançar com todos esses tópicos. Então, aqui, em nome da MEC, eu queria agradecer a sua disponibilidade para vir fazer esse bate-papo aqui com a gente. É importante trazer essa aproximação de temas no entorno aqui do ESG. Te agradeço aqui a disponibilidade, mas dizendo que você vai continuar próxima dos debates aqui na MEC, em certamente outras discussões. Mas obrigado pela sua disponibilidade, Leisa. Nada, obrigada, Fábio, você, né, por nos receber aqui sempre tão bem. E a gente fica à disposição e qualquer também comentário que for feito, né? Eu sei que vai ser essa conversa vai ser disponibilizada, a gente fica também à disposição, né, para tirar eventuais dúvidas e também para outras conversas que, né, o bate-papo aqui eventualmente desencadear. E obrigado a todos os colegas próximos da MEC e público de maneira geral que nos assistiu até aqui. Agradeço a participação de vocês. A gente também fica disponível para estender aqui esse bate-papo. Um grande abraço e até a próxima em mais uma edição do AMEC Convida. Obrigado, pessoal.